Saudamos o irmão com a paz do Senhor. Estamos muito alegres, né, por estar mais um dia na casa do Senhor, né? Sabemos que muitos irmãos estão viajando, feriado prolongado, outros estão na sede, mas eu e você viemos aqui nesta noite para adorar o nosso Deus, né? Porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, né? E Ele quer receber o nosso culto, a nossa adoração nesta noite. Desde já peço aos irmãos que se ponham de pé para a gente fazer uma oração e agradecer a Deus, né? Por mais essa oportunidade. Muitos gostariam de estar aqui, mas o Senhor nos concedeu mais esse dia, né? Então vamos agradecer a Ele. Deus maravilhoso, Pai amado, desde já te agradecemos, Deus, por mais um dia na Tua presença, por você nos dar a oportunidade de estar aqui na Tua casa, Deus, para juntos louvarmos e engrandecer o Teu nome, Pai. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor nesta noite. Salva neste lugar, batiza, meu Pai, liberta, transforma. Também eu te peço por aqueles que estão a caminho da Tua casa, Pai, que o Senhor possa trazer em paz. Ajuda a cada um de nós, Pai amado, porque só o Senhor é bom e é maravilhoso. O Senhor é digno, Pai amado, de adoração nesta noite. Receba a nossa adoração e desde já nós te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Saudamos a igreja capaz do Senhor. E no 63 da harpa. Aleluia, Jesus. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai vinda. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim
Reis da harpa. Aleluia, Jesus. Um dia Cristo voltará. A igreja puder cantar com a gente. Acendeu, prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Com gozo sem comparação, no dia do meu Salvador, com amo e grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, que nossa fé terá valor. Nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Aleluia. Deus, aleluia. Som. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz. Amém? Colocamos de pé. Vamos dar a leitura do nosso Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 15. Vou lançar aqui no telão, versículo 1 em diante. Êxodo 15, do versículo 1 em diante. Vamos meditar em alguns versículos da palavra do nosso Deus. Amém? Que diz assim a palavra do nosso Senhor: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. Ó Senhor, é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, e ele é o Deus de meus pais, por isso o exaltarei. O Senhor é o varão de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, te tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com grandeza da tua excelência derribaste os que levantaram contra ti, e enviaste o teu furor
que os consumiu como restolho, e como sopro dos teus narizes amontaram-se as águas, e as correntes pararam como um montão. Os abismos colocaram-se no coração do mar, e o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos. Fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em vermelhas águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em da santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Estende a tua mão direita, a terra os tragou. Tu com a tua beneficência guiaste o teu povo, que salvaste com a tua força e levaste a habitação da tua santidade. Os povos ouvirão e eles estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos dos habitantes moabitas. Dos poderosos moabitas apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e vapor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu o introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente e perpetuamente. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, cujo nome está acima, Senhor, nos céus e abaixo da terra. Deus, queremos te glorificar mais uma vez essa noite, Senhor, por estarmos na tua casa. Viemos, Senhor, nesta noite para te render louvores e adoração ao teu santo e bendito nome. Deus, que o teu santo e poderoso Espírito venha ter liberdade em nossos corações, que ele possa agir nas nossas vidas, Senhor, que tu possa, Senhor, operar milagres, Senhor, como fizeste naqueles tempos, Senhor. Deus, somente o mar se abriu, Senhor, Deus, para o teu povo passar, e os que perseguiam o teu povo, Senhor, submergiram ali, Senhor, foram derrotados pela tua potente mão. Deus, e cremos que tu opera da mesma forma, da mesma maneira, assim, no dia de hoje. Senhor, nos ensina a crer no teu poder, Senhor. Nos ensina, Senhor, a aumentar a nossa fé nas nossas obras, Senhor, porque tu és fiel para cumprir a tua palavra. A tua palavra, Senhor, é fiel e verdadeira. Se cremos nela, Senhor, Pai, nos últimos dias, Senhor, podemos ver milagres acontecer, maravilhas da tua parte acontecer no meio do teu povo, ó Pai. Pai, se faz presente no nosso meio. Senhor, quebra os corações duros, Senhor. Tira os corações de pedra do meio do teu povo. Coloca corações sensíveis ao teu Espírito, a voz do teu Espírito a falar conosco, Senhor. E nós venha dar ouvido à tua palavra, a voz do teu Espírito, que vem como mansidão, vem, Senhor, com calma, a falar conosco esta noite, Senhor, em nome do teu Filho amado. Espírito Santo, renova a nossa força, renova a nossa fé em ti, Senhor. Senhor, levanta-nos, Senhor, como guerreiros valentes perante a tua igreja, Senhor, perante a humanidade que tem padecido. Deus, não tem praga, não tem maldição que chega à tua tenda, Senhor, nem a tenda daqueles que estão habitando na tua presença. Se crermos em ti, Senhor, seremos mais que vencedores, Senhor, na tua presença. Pai eterno, é o que eu te peço nessa noite. Fica conosco, nos ajuda, em nome de Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Que bênção estarmos aqui reunidos na casa do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Não sei se os irmãos estão acompanhando o congresso lá pelo YouTube. Eu sei que está uma bênção lá, eu tenho acompanhado. Mas o mesmo Deus que está lá é o que está aqui.
O nosso Deus que é onisciente, onipresente e onipotente está conosco nesta noite. Aleluia, que possamos render a Ele honra, glória e louvor. Aleluia. Não sei se eu saudei os irmãos, mas eu saúdo de novo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero apenas deixar 2 versículos para a nossa meditação aqui, em Mateus capítulo 28, versos 19 e verso 20, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. O Senhor Jesus está conosco em todo o tempo, irmãos. Eu quero aproveitar aqui esse texto para fazer um convite a toda a igreja. De antemão, primeiro quero agradecer aos irmãos que têm colaborado de forma maravilhosa com a sua participação e sua presença aqui nos domingos pela manhã. Irmãos, tem sido bênção, bênção, bênção. O Senhor tem nos dado a oportunidade, e nós não podemos desperdiçar isso, que está sendo ofertado a nós de forma gratuita. Mas eu estava refletindo sobre a questão da gratuidade. Irmãos, nada é de graça. Um ditado que nós sempre escutamos: nada é de graça, tudo teve um preço. Para nós estarmos recebendo essa palavra do Senhor de forma gratuita, houve um preço. O Senhor Jesus se entregou por nós para que nós estivéssemos aqui, ou seja, foi pago um grande preço. E muitas das vezes nós deixamos passar algumas oportunidades, e o Senhor tem nos abençoado aqui de forma grandiosa. Eu quero aqui agradecer de coração a todos os professores. Eu sei que eles têm se empenhado bastante. Que Deus possa dar a recompensa necessária a cada um deles. E eu quero convidar você que ainda não teve a oportunidade, que não conseguiu se ajustar, ainda há tempo, ainda há lugar. Você é o nosso convidado maior e especial em estar conosco aqui, porque o Senhor está aqui todas as manhãs conosco para nos ensinar através dos professores. O Senhor tem usado de forma grandiosa a cada um aqui, nós temos visto isso, e a palavra do Senhor tem sido ministrada. Esta manhã nós podemos aprender um pouco mais sobre a visão do Vale de Ossos Secos, e como foi grandiosa a explanação que nós tivemos aqui nessa manhã. E eu convido os irmãos ao próximo domingo estarmos aqui reunidos para a lição de número 10, faltam só 4 lições para encerrarmos o nosso primeiro trimestre de 2022. No último domingo de março estaremos encerrando esse trimestre. A lição de número 10 do próximo domingo diz: a visão da torrente das águas purificadoras. As águas que purificam, que restauram, que nos alimentam, que supre as nossas necessidades, que nós possamos estar reunidos aqui, se o Senhor assim permitir, de estarmos reunidos aqui no próximo domingo para aprendermos um pouco mais da sua palavra, que possamos aproveitar de forma grandiosa essa valiosa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Eu quero tão somente agradecer à igreja, que Deus abençoe cada um dos irmãos de forma grandiosa. Muito obrigado, e permaneçam firmes até a vinda do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Estava contando para uma colega ali, quando a gente estava chegando, que eu tive um sonho, que para mim foi um sonho muito bonitinho. E aí ela: eita, nega, tá preparada, né? Eu falei assim: não sei, como é que a gente sabe que está preparado, né? A gente se prepara todo dia, mas não sabemos se estamos preparados. A gente, na verdade, nunca estamos preparados 100%, né? A gente tenta, né, se superar todo dia, aprender mais de Deus todo dia, né, para ver se, quando Jesus voltar, a gente está realmente preparados, né? Eu agradeço à igreja pela oportunidade.
sinais mostram que Cristo está voltando. Os sinais são muitos, evidentes, podem ver. Quem é sábio observa tudo acontecer. Reino contra reino. Grandes terremotos, fomes, pestilências, aumento do petróleo e exato produção. Porque o conceito de pecar está banido Na mente de muitos que ainda pensam que estão vivos. Certo fica errado e errado fica certo. Querem confundir a igreja do arrebatamento. Mas quem é lavado pelo sangue de Jesus Não se contamina, tem as marcas lá da cruz. Guarda o que tens pra que ninguém venha roubar. A coroa que no seu preparado já está. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Santifica a igreja porque está chegando o fim. Brevemente uma notícia esse mundo vai ouvir. Um fenômeno inédito que foi que aconteceu. Sabe aquele povo barulhento desapareceu. Foi um arrebatamento, Jesus Cristo os levou. Muita dor e desespero para quem aqui ficou. Mas enquanto Cristo está chorando lágrimas e céu, a igreja está recebendo galardão no céu. Ó igreja, ore um pouco mais. Ó igreja, vigie um pouco mais. Não pare de clamar, não pare de pregar, que a qualquer momento a trombeta vai tocar. Ó igreja, ore um pouco mais. Ó igreja, vigie um pouco mais. Não pare de clamar, não pare de pregar, que a qualquer momento a trombeta vai tocar. Mas quem é lavado pelo sangue de Jesus não se contamina, tem as marcas lá da cruz. Guarda o que tens pra que ninguém venha roubar. A coroa que no céu preparado já está. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Santifica a igreja porque está chegando o fim. Brevemente uma notícia esse mundo vai ouvir. Um fenômeno inédito que foi que aconteceu. Sabe aquele povo barulhento desapareceu. Foi um arrebatamento, Jesus Cristo os levou. Muita dor e desespero para quem aqui ficou. Mas enquanto o mundo está chorando lágrimas de fé, a igreja está recebendo galardão no céu. Ó igreja, ore um pouco mais. Ó igreja, vigie um pouco mais. Não pare de pregar, não pare de pregar, que a qualquer momento a trombeta vai tocar. Ó igreja, ore um pouco mais. Ó igreja, vigie um pouco mais. Não pare de clamar, não pare de pregar, que a qualquer momento a trombeta vai tocar. Santifica, 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 ó igreja minha. Santifica, 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 ó igreja minha. Santifica, santifica. Santifica a igreja
igreja, porque está chegando o fim. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Na escuridão, deixe a sua luz brilhar. Não esconda, não, deixe iluminar. Jesus é
agradecemos a oportunidade. Som 21 da pasta. Sobrevivi. Sobrevivi.
sobrevivi. Alô, som. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos, né, para glorificar o nome do Senhor, por esta rica oportunidade. O pessoal que está nos visitando, tem alguém nos visitando nessa noite? Tem a lista aí dos irmãos, irmã Nete? Não, né? Ah, a irmã Nete está ali já. Tem alguém que nos visita nessa noite? Dá um sinal com a sua mão que a gente possa conhecê-los. Tem alguém? Tem não, né? Tá, então eu quero apresentar a mais nova integrantes dessa família, oficialmente, né? Eu até já comentei, mas aqui eu estou com a carta de mudança da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com a sede local no Recanto das Emas. Carta de mudança. Apresentamos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campo Taguatinga, a irmã Maria Neuma, membro desta igreja desde algum tempo, e por se encontrar em perfeita comunhão, nós recomendamos aos amados irmãos que a recebais no Senhor, como usa fazer os santos. Irmã Maria Neuma, por gentileza, a senhora se coloque de pé, para que a igreja possa conhecê-la, tá? Então, a mais nova integrante desta família, vamos receber a nossa irmã com bem-vindo. Seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? Irmã Maria Neuma, sinta-se à vontade, aqui é a casa do seu pai, você tem liberdade nessa casa para adorar o Senhor, que você possa ser cheia do Espírito Santo, que neste local o Senhor possa sarar todas as suas feridas, possa encher de alegria a sua vida, amém? Que o Senhor Jesus possa realizar os desejos do seu coração segundo o propósito dele, amém? Irmãos, quem está acompanhando o nosso Unidos pelo YouTube, que bênção, né? Hoje à tarde mesmo, e aí eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, o pastor Lucindo ministrou sobre um tema chamado guerra cultural. Há algum tempo nós já vamos falando aqui na igreja sobre essa guerra que acontece no mundo espiritual. Quando a gente fala de guerra, a gente lembra primeiramente da guerra da Ucrânia, né? Da Rússia invadindo a Ucrânia, mas nós temos uma guerra que se desenvolve no mundo espiritual, que ela é muito mais intensa, e acontece todo dia, uma guerra travada. Eu recomendo, para quem não assistiu, assista antes que seja retirado das plataformas, porque ele tem falado, por onde ele tem passado, que essa mensagem ele já ministrou em outros lugares, e o YouTube e a plataforma tem retirado essa pregação dela, tá? Guerra cultural. Nós estamos vivendo verdadeiramente uma guerra cultural. E agora, quando as crianças falaram aqui, deixe essa pequena luz brilhar. Irmãos, nós somos fracos mesmo, nós somos pó, nós somos, como a Luzia falou, todo dia, né, Luzia? A gente está numa luta, é uma luta diária. A busca da santificação, ela é dia após dia. Mas nós não podemos nos calar diante das situações. No louvor que a Luzia trouxe nessa noite, ela falava que o certo está se tornando errado e o errado está se tornando certo, e é verdadeiramente isso que nós estamos vivendo nesses dias de relativismo cultural, tá? Então nós temos que nos posicionar, nós como os cristãos, temos que nos posicionar, nós temos que defender as nossas posições, porque, como foi louvado aqui pela equipe de louvor, o tempo está findo, está próximo. E o primeiro hino que as meninas louvaram aqui, as meninas não, a família Gonçalves, né? Porque estava a Gesânia, o Franklin e a Luzia, Ana Luísa. Eles falaram: acordai. Está na hora de acordarmos. Chega de ficar no sono das virgens que estavam dormindo. As 10 virgens estavam dormindo.
5 tinha azeite reserva e 5 não tinha. Que nós possamos ter azeite reserva para colocarmos na nossa lamparina quando o Senhor voltar. Amém? Quero convidar a amada igreja e quem nos assiste pelo YouTube para participar do culto nessa hora, ofertando, participando com as suas ofertas, tá? Nós estamos já glorificando o Senhor, adorando ao Senhor nessa noite, e agora então chegou o momento de nós louvarmos, glorificarmos ao Senhor com as nossas ofertas. Ninguém é obrigado a ofertar, irmãos. A gente sempre destaca isso aqui. Nós ofertamos por gratidão. Nós ofertamos com amor, com carinho. A Bíblia fala que ninguém dê por obrigação ou por necessidade, mas oferte com alegria. Você que trouxe o dinheiro e quer ofertar na salva, os irmãos vão passar com a salva. Se você quer ofertar e não trouxe dinheiro, e mesmo assim você quer ofertar, o número do Pix está sendo está sendo projetado aí na tela e está também aí grudado no banco, tá? E quem ainda não quer ofertar com cartão, o irmão Edson está com a máquina ali, é só você levantar a sua mão, ele vai até você. Lembrando que ninguém é obrigado, nenhum dos irmãos, membro desta igreja, visitante, congregado, é obrigado. Ninguém, não, porque se eu não ofertar, eu não vou poder sentar nesse banco. Não é nada disso. Mas vamos nesta noite ofertar ao Senhor com alegria, por gratidão, pela vida. No outro dia eu estava conversando com a menina que é auxiliar de enfermagem, e ela estava falando quanto custa 1 hora de oxigênio. Quando a pessoa está com dificuldade para respirar, aí ela tem que ficar ali tomando oxigênio. E o Senhor nos dá 24 horas de oxigênio gratuito por dia. Para mim Ele tem dado há mais de 47 anos de graça. A Deise hoje está mais um ano recebendo oxigênio de graça, né, Deise? A Deise hoje fazendo aniversário, mais um ano que o Senhor tem te sustentado, né? Vamos ser gratos ao Senhor nessa noite. Aleluia. De repente nesta terra algo vai acontecer, pois um povo muito humilde vai desaparecer. As manchetes e jornais traz a indagação: onde está aquele povo que fazia oração?
oração, convido a todos a se colocarem de pé. Aleluia. Como vocês podem ver, temos uma convidada especial hoje, minha mãe, para quem não sabe. Bom, o resto da equipe, por serem os mais jovens, estão lá no congresso, mas estamos aqui para adorar, certo? E vamos fazer isso, amém? Glória a Deus. Sou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Toda língua confessará. Jesus. Céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus. Até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu
Jesus. Glória a Deus. Igreja, eu queria pedir para os irmãos meditar na letra dessa música. Ela é uma música bem antiga, todos conhecem, mas eu queria que nesse momento a igreja louvasse com a gente e com amor no coração, que prestasse bem atenção na letra dessa música. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, tu és pra mim, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, Senhor, tu és o Deus da minha salvação.
Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé. Eu queria ir ao congresso hoje, mas o Toninho me pegou pelo laço, me fez voltar aqui para pregar. Estou com a Bíblia aqui, cuja tradução sequer sei qual é. Eu estou perdendo as minhas Bíblias. Acho que deixei a minha lá no congresso ontem. E também peguei uma friagem muito grande lá. E estou um pouco rouco. Mas eu tenho aprendido algo com Deus. E eu li no livro também de John Stott, que ele diz assim: sinais de uma igreja saudável. E ele diz assim, que um dos sinais é compreender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, o poder de Deus se aperfeiçoa com o fraco. Amém? Levítico capítulo 8. A partir do verso 1 até o verso 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães ázimos, pão sem fermento. E reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação, ou também chamada tenda do encontro. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. E vestiu-lhe a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto de obra esmeralda do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-las. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Vou ler novamente o verso 12. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és soberano e poderoso nos céus. Nos colocamos diante da Tua presença, Pai, confiando na Tua graça e na Tua misericórdia. Que a Tua palavra, Pai, venha ser ministrada segundo o Teu querer e o Teu desígnio nesta noite, Pai. É o que te pedimos. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Esses dias estava em casa celebrando um culto doméstico, até contei para o Toninho, e o Josué ia ser o pregador. Só curiosidade antes de iniciar a ministração. Ele colocou uma mesa e ia iniciar a pregação, né? Fingindo que ia pregar. Eu falei, pode pregar, filho. E ele disse, calma, pai, falta uma coisa. E ele foi, correu e pegou um copo de água, imitando aqui. Você vê como as crianças observam. Amém? E no meio da pregação ele disse, pai, eu preciso parar para tomar água, né? E aí estou dando corda, né? Pois bem, irmãos, eu li o texto sagrado de Levítico, capítulo 8, que trata da constituição do sacerdócio de Arão. É a inauguração do sacerdócio em Israel. É quando Deus estabelece um conceito de uma pessoa que vai se apresentar diante de Deus para representar o povo. E ele escolhe dentro de Israel um homem. E a primeira pergunta que a gente se faz é, por que ele escolheu Arão, né? Primeiro que Deus não pensa como nós, ou como diz o salmista, eu pensava que era como tu, mas eu me decepcionei, porque Deus não é como nós. Para mim, na minha perspectiva, Moisés talvez fosse o principal candidato a assumir o sacerdócio em Israel até, para quem não sabe, ele era filho de Levi. E o sacerdócio já estava designado no coração de Deus, que seria oriundo da tribo de Levi. Mas aprove a Deus escolher Arão. E quando a gente volta na história de Arão, a gente vê que Arão caminhou para e passo, ou seja, lado a lado com Moisés. Ele esteve no Egito, ele então era um filho da escravidão. E antes de Deus começar a levantar Moisés para trazer a libertação ao povo de Israel, o Senhor já tinha falado com Arão, porque quando Moisés está diante da sarça, divagando com Deus e questionando se ele realmente tinha que ir, pedindo para que Deus escolhesse outro, ele diz, vai, porque Arão já está a seu caminho no deserto, ou seja, está vindo ao seu encontro no deserto. Isso significa dizer que Deus já tinha falado primeiro com Arão. Então Arão vem e se encontra com Moisés, ele se torna a voz de Moisés no Egito, ele se torna o porta-voz do poder de Deus no Egito, porque tudo que Deus falava a Moisés era vocalizado pela boca de Arão. Então tudo que se sucedeu passou primeiro pela língua de Arão. E isso é tremendo, porque quando nós olhamos para as escrituras sagradas, como o texto que Antônio leu aqui esta noite, nós vemos ali os prodígios de Deus, Deus se revelando como o Senhor Jeová, porque ele diz assim, olha, eu me revelei a Abraão, eu me revelei a Isaac, eu me revelei a Jacó como um Deus terrível e um Deus de milagres, mas agora chegou a hora de eu me revelar para o mundo e para o Egito, não somente como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas como o Senhor Jeová. Então diga assim, eu sou o Senhor Jeová, ou seja, eu sou o Senhor. O mundo vai me conhecer agora pelo meu nome. E Arão se torna o porta-voz do Senhor Jeová, o Deus poderoso que seria temido nos céus e na terra. É esse mesmo Deus, deixe-me abrir um parênteses aqui, que quer se tornar o seu Deus, porque ele diz assim, eu fui o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, agora eu sou o Senhor Jeová, agora eu sou o Senhor teu Deus. É a terceira dimensão da revelação de Deus para o seu povo. E Arão está participando de todo esse processo.
Ele é a voz que traz os milagres no povo de Israel. E o povo então caminha pelo deserto e chega no lugar conhecido como o Monte Sinai. Ali Arão e os principais de Israel são levados para perto do monte e são instados a olharem para cima. E quando olham para cima, olham a grandeza e o poder de Deus como se fosse uma pedra azul cristalina, como se estivesse vendo o céu por baixo. Os anciãos, os principais de Israel, Arão, estão olhando a grandeza de Deus, estão olhando para a glória de Deus. Promovida então a libertação do povo de Israel, chegou a hora de Deus estabelecer um projeto para este povo. E ele começa então a desenhar um projeto com Moisés. Ele chama Moisés para cima do monte e começa a desenhar um projeto para o seu povo. E ele diz assim: o meu projeto é estabelecer uma lei. O meu projeto é estabelecer um sacerdote. O meu projeto é estabelecer um sacerdócio que vai cuidar do cumprimento da minha lei. Deus faz um projeto de santidade que passa por uma lei e por um sacerdote. Por isso que se diz nas Escrituras Sagradas que, mudando-se o sacerdote, mudam-se as leis. Deus começa a desenhar então um projeto, começa a ministrar a Moisés o que o povo deveria fazer e deixar de fazer. Ele com o seu próprio dedo começa a escrever os mandamentos que deveriam ser cumpridos por Israel. Enquanto isto, Arão está lá embaixo. Vocês sabem da história. Moisés demora-se 40 dias em cima do monte falando com Deus. E nesse ínterim, nesse lapso de tempo, o povo, pensando que Moisés tinha morrido, procuram Arão para constituí-lo o líder em Israel e instituírem também a idolatria. E o povo então começa a trazer o ouro para Arão, e o ouro é convertido, é convolado em um bezerro de ouro. Arão começa a pegar o ouro que era recebido, começa a fundi-lo no fogo e começa a cunhar um bezerro. E pasmem, ele diz assim: este é o Deus que vos livrou do Egito. Imagine Deus ouvindo isso. O Deus que levantou a sua mão poderosa no Egito, ministrou todos os seus prodígios, abriu o mar vermelho, ouvindo o povo dizendo: foi esse bezerro de ouro que vos tirou do Egito. A ira de Deus se acendeu tremendamente. Aquele que outrora estava experimentando as grandezas de Deus, vocalizando o poderio de Deus, agora se encontra na decadência do homem. Encontra-se no fundo do poço, por assim dizer. Quando ele é provocado por Moisés, ou quando ele é interpelado por Moisés sobre o que estava fazendo ou sobre o que tinha feito, ele diz: eu só lancei o ouro no fogo e nasceu um bezerro. Ele ainda mente, porque foi ele que cunhou o bezerro de ouro. É este homem pecador que é levantado como o primeiro sacerdote em Israel. E isso é provocativo, por quê? Porque Deus não escolheu Moisés, que estava lá em cima do monte, experimentando a graça. Ele escolheu um homem que, a despeito de ter encarado o poder de Deus face a face, agora está decaído, está no fundo do poço, está afundado em idolatria, está negando o próprio Deus, está negando o próprio nome de Deus. Mas o projeto de Deus é perfeito. Se você olhar pela perspectiva humana, você vai olhar o primeiro sacerdote caído, você vai olhar a primeira lei de Deus quebrada, porque Moisés desce do monte, vê o povo cantando diante de um bezerro de ouro e quebra a lei. Não tem sacerdote. O plano de Deus frustrou. Isso na perspectiva humana.
mas sobre o olhar de Deus, Deus já tinha um projeto perfeito. Enquanto Arão estava cunhando um bezerro de ouro aqui na terra, o Senhor estava lá no céu desenhando umas vestes sacerdotais para ele. Enquanto o coração dele balançava pelo pecado aqui na terra, o Senhor estava no céu dizendo assim: eu vou colocar no coração dele o Urim e o Tumim. Sabe o que é o Urim e o Tumim? O Urim e o Tumim era para saber o desígnio de Deus. Se o povo ia ou não para a guerra, ele recorria ao Tumim. Se o povo devia fazer A ou B, ele recorria ao Tumim. E ele diz assim: eu vou colocar o Urim e o Tumim no peito do sacerdote, porque agora eu vou controlar o seu coração. Um coração agora que vai ser guiado por Deus. Eu vou colocar sobre ele vestes santas, vestes de linho. Eu vou colocar no seu peitoral pedras lindíssimas, pedras preciosas, e cada uma delas, das 12, representando as 12 tribos de Israel. Vou colocar pedras de ônix nos seus ombros, porque ele vai carregar nos seus ombros a minha nação. Enquanto o homem estava caído, Deus estava traçando um projeto de restauração. Enquanto Moisés quebra a primeira lei que foi escrita por Deus, Deus vem e escreve novamente com o seu próprio Deus a mesma lei. Ei, o Senhor é um Deus de restauração. É o tema do congresso. O Senhor reconstrói, o Senhor restabelece. O Senhor restabelece a dignidade de Arão. E aqui está Arão, talvez no ápice do seu ministério, por assim dizer, porque é o início de toda uma geração de sacerdotes. É aqui que está sendo estabelecida não somente o sacerdócio de Arão, mas o sacerdócio da casa de Arão. São gerações e gerações que vão se apresentar diante de Deus para cuidar da santidade de Deus. Olha o privilégio que nem Moisés teve. E ele está aqui então diante da congregação. Aquele que talvez teria sido reprovado sob o olhar humano, está agora diante de toda a congregação, na frente do tabernáculo, na frente da tenda do encontro, onde Deus aparece, onde Deus se apresenta. E Moisés começa a consagrá-lo. É o momento em que ele vai entrar para o ofício sacerdotal. É o momento em que ele vai deixar de ser o irmão de Moisés ou o irmão de Miriam. É o momento em que ele vai deixar de ser o vocalizador do poderio de Deus, e agora ele vai exercer um ministério próprio. Ele é chamado para um ofício diante da casa de Deus. É aqui, é o divisor de águas na vida dele. Então ele é chamado para a frente da congregação, e Arão começa a vesti-lo. Começa a colocar o vestido de linho, coloca o peitoral, coloca o turbante, coloca uma espécie de diadema escrito: santidade ao Senhor. O representante da santidade de Deus, o velador da santidade de Deus, aquele que deve ter zelo pelo zelo de Deus. Olha que palavra maravilhosa, aquele que ia ter zelo pelo zelo de Deus. E a Bíblia diz então que o primeiro a ser ungido dentro da casa de Arão é o próprio Arão, porque ele seria o sumo sacerdote. Então Moisés pega o óleo e começa a derramar sobre a cabeça de Arão. Começa a untá-lo de azeite perfumado. Ele passa a integrar um rol restrito de pessoas ungidas. Esse texto sagrado é tão emblemático e tão lindo,
que o salmista olhou para ele e disse assim: nossa, que maravilha, é o sinônimo da paz, é o sinônimo da paz entre Deus e os homens, porque ele escreve assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo derramado sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a sua orla. Tão linda era a imagem. O salmista Davi estava divagando e olhando o óleo escorrendo sobre a cabeça daquele que viria a ser agora o sacerdote, que viria a ser o ungido do Senhor. Em determinado momento, Arão é contestado em sua autoridade. Vocês sabem dessa história. Primeiro, você tem que ter noção que exercer um papel diante do Senhor, na obra do Senhor, no ofício do Senhor, exercer um ofício sacerdotal, implica desafios. E o grande desafio que Arão teve que suportar foi a morte dos seus 2 primogênitos, dos 2 filhos mais velhos. Porque Nadab e Abiú pegaram do fogo estranho. Quando se diz fogo estranho, era aquele fogo que não era oriundo do altar, porque o fogo tinha que ser lá do altar, do sacrifício. E eles pegaram um fogo qualquer e queriam apresentar para Deus. Deus o fulminou, Deus os incendiou. O primeiro desafio desse grande sacerdote foi entender que a santidade do Senhor era mais importante do que os seus próprios filhos. Porque a Bíblia diz que ele, ao olhar aquela cena, ele tergiversou, ele questionou: ó Senhor, tu és um Deus injusto. Não, ele diz a Bíblia, ele se calou. Ele compreendeu, a despeito de sua angústia, que a santidade de Deus é algo tremendo e o sacerdote deve velar por ela. Questionado, os desafiadores, opositores se levantaram, mas o Senhor ratificou, confirmou o seu ministério sacerdotal, fez brotar a sua vara, fez florescer a sua vara. E o que eu acho mais lindo, que não somente fez florescê-la, como pegou a vara de Arão, as tábuas e o maná e colocou dentro da arca da aliança. Sabe o que isso significa? Aqui ninguém mexe, ninguém abre. Quando inventaram de abrir a arca da aliança, milhares morreram. Quando ele põe a arca dentro da arca da aliança, a vara que era de Arão, confirmando o ministério sacerdotal, ele está dizendo: eu chamei e eu vou levar até o fim e ninguém vai tocar. Tanto é que quando tentaram tocar, Deus debelou a revolta de Corá. E não bastasse isso, o povo ainda começa a se revoltar contra Moisés e Arão, questionando Deus, considerando Deus um Deus terrível. E Deus manda então uma praga no meio do arraial. Eu acho lindo esse texto, irmão. Preste atenção. Começa a contestar o sacerdócio de Arão, mesmo já tendo acontecido o episódio de Corá. O povo ainda não se satisfez com o que tinha acontecido, e eles insistem em questionar. E Deus manda então uma praga no meio do arraial, e a praga começa a matar o povo. O povo começa a morrer. Morreu aproximadamente 14 mil pessoas, para vocês terem uma ideia. E Moisés solta um grito e diz assim: Arão, acende o incensário e corre para fazer propiciação ou expiação pelo povo. E ele acende então o incensário com fogo estranho, não, com o fogo do altar. E ele corre para o meio do povo. Veja bem, o povo está sendo atacado por uma
praga, por uma pestilência que a Bíblia não descreve qual é, mas que matava instantaneamente. É como se estivessem caindo, pá, 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 e diz: Arão, corre e interceda. E Arão corre em direção à morte, e ele se interpõe no meio do povo, e ele diz assim, faz a propiciação pelo povo, e a Bíblia diz que a morte cessa, a praga cessa, e ele se interpõe entre os mortos e os vivos. É como se ele dissesse: para, ó morte. Ele intercede como sacerdote, e de um lado diz assim: ó morte, daqui você não passa. Isso não te lembra nada, irmãos? Me lembra Jesus Cristo, o sumo sacerdote por excelência, aquele que se interpõe entre os mortos e os vivos, aquele que disse: ó morte, cadê a tua força? Cessa, ó morte. Aquele que nos livrou da fobia ou do medo da morte, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que entrou nas profundezas do inferno para vencer a morte. O sumo sacerdote que, embora não tenha entrado em tabernáculo feito por mãos humanas, ele entrou no tabernáculo celestial, daquele que é baseado como figura aqui na terra, no verdadeiro tabernáculo do céu. Ele entrou no inferno, e o que nos trazia medo era a morte. Ele se fez a morte, como se fosse a espada de Golias que matava. Davi pega a própria espada de Golias e mata o Golias. Ele mata a morte com a morte. Aquele que entrou nas profundezas do inferno e fez o inferno perder as suas bases, como Jonas no ventre da baleia. Deus faz a baleia enfermar e cuspir para fora. O inferno não aguentou o nosso Senhor Jesus Cristo e o trouxe na ressurreição. É como diz o enigma de Sansão: do comedor saiu comida. Aquele que era forte pela morte, dele saiu doçura. E como Sansão, nos seus últimos dias, diz a Bíblia, no seu último dia, no dia da sua morte, isso é significativo, no dia da sua morte, ele matou mais filisteus do que toda a sua vida. No dia da sua morte, o Senhor matou a morte. E aqui eu vejo Arão como o protótipo, o antitipo de Cristo, a tipologia de Cristo, intercedendo pelo povo que estava morrendo. E a Bíblia diz: e ele se interpôs, ou seja, ele foi a barreira entre a vida e a morte. Por isso que Cristo diz assim: aquele que crê em mim não verá a morte. Aquele que crê em mim não verá a morte. E eu prossigo aqui no momento da consagração de Arão. Ele primeiro é ungido, e ele se torna ungido do Senhor. Logo após, Moisés sacrifica o carneiro ou o cordeiro da consagração, e ele pega o sangue do carneiro e vai em direção a Arão e começa a molhar a sua orelha direita. Ele molha com sangue a sua mão direita, ele molha com sangue o seu dedão do pé direito, o corpo inteiro dele consagrado e purificado ao Senhor. Aquele que estava caído em idolatria agora está com o ouvido purificado pelo sangue do Senhor. Aquele que outrora cunhou um bezerro de ouro, agora são mãos santas que vão levar o sacrifício para a adoração a Deus. Aquele que outrora se desviou com seus passos dos caminhos do Senhor, agora tem os seus pés santificados. Eu acho interessante que somente depois que Arão é ungido, depois que ele é banhado de sangue, por assim dizer, é que os seus filhos se chegam para a santificação e para a unção. O mesmo é feito com os seus filhos.
Um autor, citando esse texto sagrado, ele diz o seguinte: olha, repare bem, Arão é a tipologia de Cristo que estava sozinho no seu ministério, foi ungido pelo Espírito Santo. Depois ele foi levado à cruz do Calvário, onde teve que experimentar o derramamento de sangue. E somente depois dessa consagração é que Deus estabeleceu filhos sacerdotais. Você vê uma transição agora do sumo sacerdote para a sua casa, para os seus filhos. Como eu disse, o projeto de Deus não era estabelecer apenas um sacerdote. O projeto de Deus era estabelecer uma casa de sacerdotes. E eu vou além. Preste atenção. Antes de Arão cair, Deus vira assim para Israel e diz: olha, Israel, eu vos trouxe do Egito como uma águia para perto de mim. Pensa numa águia indo buscar um filhotinho e levando-o às alturas para o seu ninho. Era assim que eu fiz com você. Eu fui até o Egito, eu te busquei e com carinho eu te trouxe para perto de mim. E no mesmo versículo ele prossegue: eu vou fazer de você uma nação de sacerdotes. Eu vou fazer de vocês uma nação de sacerdotes, uma nação santa. O projeto de Deus era instituir um sacerdócio, mas era mais do que isso, era instituir uma casa de sacerdotes, era mais do que isso, era instituir uma nação de sacerdotes. Não sei se você entendeu, irmãos. Nós somos chamados para sermos sacerdotes do Senhor. Nós somos chamados para exercer o sacerdócio. Outro dia eu estava no parque e eu vi um casal dizendo que o homem é o sacerdote da casa. Está correto, mas é mais do que isso. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Porque a Bíblia aqui diz que nós somos sacerdotes reais, sacerdotes santos, segundo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Melquisedeque. Somos chamados para exercermos o nosso sacerdócio onde quer que estejamos. Somos chamados para sermos guiados pelo poder de Deus. Lembra do Urim, do Tumim? Somos chamados para vestirmos vestes santas. Somos chamados para estar com as letras gravadas no nosso coração, dizendo santidade ao Senhor. Nós somos chamados para levarmos em nossos ombros o pecado do mundo, anunciando o único evangelho que pode salvar. Sacerdotes, ungidos do Senhor. Você foi ungido, sabe como? Nunca chegou um profeta e me ungiu. Nunca chegou um Moisés e me ungiu. Sabe como você foi ungido? Você foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo. O chamado hoje é: exerça o seu sacerdócio. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. 1 Pedro 2:29 fala que nós somos nação eleita, povo escolhido, sacerdócio real, chamado, conforme o Israel ministrou nessa noite, para anunciar a obra maravilhosa, a mensagem perfeita, o Evangelho de Cristo. Então, sobre cada um de nós, irmão, está imposto essa responsabilidade, né, de anunciar a palavra do Senhor.
Tem alguém nessa noite, eu acho que não, já observei todos aqui, que ainda não confessou Jesus como Salvador, que ainda não fez uma aliança com o Senhor? Tem alguém nessa noite? Lá em Romanos, no capítulo 10, ele fala o seguinte, que com o nosso coração nós cremos, e com a boca nós confessamos que Jesus é o Senhor. Então é necessário que nós venhamos a demonstrar publicamente essa aliança com o Senhor, essa união com o Senhor, né? Tem alguém nessa noite que ainda não fez essa aliança, que não fez essa confissão pública e gostaria de fazer nessa noite? Tem alguém? Amém? Se não tem, que Deus possa abençoá-los, né? Vamos então, irmãos, para os avisos, né? Na semana. Perguntei aqui para o pastor Josiel, ele não me deu um retorno, mas a princípio nós vamos manter, amanhã não tem, né? Ensaio de departamentos, tá? Amanhã nós não teremos o ensaio de departamentos, mas na quarta-feira nós teremos o nosso culto de ensino, tá? O nosso culto de ensino na quarta-feira. Teremos a nossa escola bíblica dominical, como o Elismar já destacou, né? Irmãos, não deixam de vir. Estamos já caminhando para as lições finais do livro de Ezequiel. Inclusive o tema nesta manhã foi restauração, né? Nós vimos que o livro de Ezequiel, Deus mostra para a nação de Israel, falando sobre o pecado, falando sobre as consequências, o juízo, e apontando que o arrependimento traz restauração. E agora então nós vamos aprender sobre o retorno, né, da glória do Senhor para o seu templo, tá bom? Com relação ao plano bíblico, eu peço para os irmãos, continuem perseverando, criem o hábito do plano bíblico. Estamos passando por um livro onde a leitura ela é difícil realmente, ler Números, ler Levítico, pela quantidade de detalhes, é uma leitura difícil de fazer, mas eu quero dizer que não desistam, porque quando nós chegarmos no livro de Josué, daqui a pouco nós estamos lá no livro de Apocalipse. É muito rápido, porque é uma história com a sequência, intercalando os profetas com os reis. É muito bom, é muito dinâmico. Os irmãos vão ver, quando vencer essa parte agora, vai ser muito fácil de chegarmos ao final, tá bom? Queria fazer menção, né, apresentar o nosso irmão Anderson, que nos honrou nesta noite com a sua presença. Muito obrigado, viu, Anderson? Que o Senhor continue te abençoando poderosamente no seu ministério. E eu então quero encerrar convidando a amada igreja. Aliás, vamos chamar a Deise aqui na frente. Deise, vem aqui, por favor. Vamos orar pela nossa aniversariante. Amém? Pode vir aqui, por favor, Deise. Vamos orar. Convido a igreja a se colocar de pé. Quinta-feira, o pastor está fazendo as visitas pastorais, né? Nas casas dos irmãos. Aqueles que desejarem, me procurem para que a gente possa agendar, né? Ver uma data e agendar. Com relação ao nosso encontro de casais, procurem a pastora Abigail, manifestem o interesse de participar ou não do jantar, para que a gente possa estender para os irmãos que não são da igreja e estão com desejo de participar do jantar. Mas primeiramente a prioridade é dos irmãos da igreja. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade. Bendito e eterno Deus, Senhor, nesta noite nós agradecemos, ó Pai querido, pela Tua palavra. Senhor, a Tua palavra ministrada nesta noite, que a Tua palavra, Senhor, seja como uma semente lançada em terra fértil, seja como a chuva, Pai querido, que desce dos céus, que não retornam para Ti antes de cumprir o Teu propósito. Que a Tua palavra ministrada nesta noite, ó Pai querido, possa trazer mudanças, transformações em nossa vida. Coloca, Senhor, no nosso coração um desejo ardente de sermos, ó Pai queridos, praticantes e não apenas ouvintes da Tua palavra. Senhor, nesta noite
eu te agradeço por mais um ano de vida que o Senhor concede à sua filha Deise. Ó Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor possa continuar sustentando a sua filha com mãos poderosas. Cobre ela com o teu sangue, cobre ela, Senhor, com o teu manto de justiça. Dá, Senhor, vitória à tua filha. Que o teu nome, Jeová, seja glorificado, seja conhecido, exaltado através da vida da irmã Deise. Senhor, nessa noite eu ainda, Senhor, quero te pedir, nos despede em paz. Leva-nos, Senhor, debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando, ó Deus, o teu povo de todo acidente de trânsito, livrando, ó Pai querido, do homem sanguinário, livrando, ó Pai querido, dos olhares invejosos e da língua mentirosa. Livra, Senhor, seu povo das tentações, de toda seta do inimigo, de toda seta do maligno. Pai querido, eu quero te pedir ainda, mesmo sendo pó e cinza diante da tua presença, sabendo, Senhor, que nós não somos nem dignos e nem merecedores, mas confiando na sua bondade e misericórdia, dar-nos, ó Pai, uma semana abençoada, uma semana, Senhor, na sua presença. É o que eu te peço e te agradeço nesta noite, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Fica conosco, Senhor, é o que eu te peço. Amém. Vamos cantar parabéns para a irmã Deise? Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e nos dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Meus parabéns, Deise, que o Senhor te abençoe. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, e todos digam amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.